Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para a nossa reflexão bíblica. Em Mateus capítulo 6, apenas o versículo 9. Sendo mais específico, apenas uma expressão do versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9. Apenas a expressão Pai nosso que estás nos céus. Nós que estamos aqui, vamos repetir essa porção da palavra de Deus? Pai nosso que estás nos céus. Senhor, nós clamamos por iluminação vinda da parte do Teu Santo Espírito. Pedimos que nessa reflexão o Senhor fale aos nossos corações e nos encoraje, ó Deus, a orar mais. Nos encoraje, Senhor, a colocar, ó Pai, as nossas vidas diante de Ti em oração. Nós clamamos pela Tua iluminação nesta noite. Fala aos nossos corações, Pai. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não há nada melhor do que aprender a orar com o próprio Deus. É muito interessante quando nós olhamos para a palavra do nosso Deus e vemos que na pessoa de Jesus Cristo, Ele nos ensina a orar. O nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. E a melhor coisa é aprender a orar com o próprio Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo aqui, em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, começa a ensinar os seus discípulos a orar. E no versículo 9 ele diz, portanto, vocês devem orar assim, Pai nosso que estás nos céus. Mas meus irmãos, para que a gente compreenda aquilo que o Senhor Jesus Cristo está querendo nos dizer aqui, é muito interessante nós partimos do princípio de que o conceito de paternidade terreno não pode desconstruir a revelação que Deus faz de si mesmo como Pai nas Escrituras. Porque nós partimos de um princípio que, ou de um tempo, ou de uma cultura, onde o conceito da paternidade é desconstruído devido mesmo à pecaminosidade humana. O conceito de ser pai, o conceito de paternidade é desgastado diante daquilo que as pessoas fazem. Então é muito comum a gente ouvir, por exemplo, alguém dizer, quando você for falar para uma criança, você não pode falar que Deus é pai, porque a gente não sabe como que ela tem essa relação com o pai dela. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós devemos sim mostrar para essa criança que o Pai Celeste não se compara ao Pai terreno. O Pai Celeste é muito superior ao Pai terreno. Por quê, meus irmãos? O Pai terreno, por vezes, está alheio às necessidades do seu filho. E o Pai Celestial está atento ao seu filho, mesmo que este filho esteja em secreto. Veja se não é isso que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e teu Pai, que está em secreto, que vê em secreto, te recompensará. Então, nós partimos deste princípio de que, mesmo que um pai terreno, ele não esteja atento às necessidades do seu filho, o Pai Celeste está. William Barclay ele vai dizer que o grande valor desta palavra, Pai, é o que organiza todas as relações, ou a totalidade das relações. É por isso que é inconcebível a ideia de que a paternidade terrena seja norteadora da paternidade celestial. Nós não podemos aceitar este conceito, porque nós partimos sempre de que o Deus eterno é o Pai supremo, é o Pai em que não há falha, é um Pai em que não há qualquer tipo de dolo, a despeito do Pai terreno, que é limitado, que é pecador e que por vezes falha. Meus irmãos, o Pai terreno por vezes não cumpre com as suas responsabilidades, com a responsabilidade da sua casa. O Pai Celestial, no entanto, provê o necessário para cada dia. É por isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, quando vocês orarem, chamem ao Senhor de Pai. E diz o versículo 11, este Pai dará o pão de cada dia, por isso vocês devem pedir. Então, a despeito da não
de não cumprir com as suas responsabilidades, o Pai terreno, o Pai celestial, provê o que é necessário todos os dias. No versículo 32 aqui de Mateus capítulo 6, a palavra de Deus diz: porque os gentios procuram todas essas coisas. E que coisas o Senhor Jesus Cristo está dizendo? O Senhor Jesus Cristo está dizendo de comida, bebida, vestes. E o verso 32 diz: o vosso Pai celestial sabe que vocês necessitam de todas estas coisas. Então, meus irmãos, é muito contundente nós entendermos que, a despeito do Pai terreno ele falhar, o Pai celestial não falha, e é esse a quem nós devemos apresentar para as pessoas, mostrar que existe um Deus que sobrepõe qualquer expectativa que as pessoas tenham ou que não tenham dos seus pais. Por isso que nós precisamos entender também que o Pai terreno por vezes está alheio à educação do seu filho, mas o Pai celestial corrige o filho a quem ama. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o povo do Senhor é corrigido por muitas vezes pelo Senhor. No Antigo Testamento nós vemos muitas vezes o Senhor corrigindo o seu povo e corrigindo às vezes de forma até dura ao nosso ver. Mas é claro, na medida extremamente correta. Veja o que o autor aos Hebreus diz. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, dos versos 5 a 8. A palavra de Deus nos diz o seguinte: e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois, que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não sois filhos. Então, o pai terreno, muitas das vezes, ele não está alheio à educação do seu filho, mas o Pai Celestial, porque quer fazer o seu filho crescer, quer fazer o seu filho ser maduro, ele corrige porque ama. E meus irmãos, por isso, a ideia de Deus como Pai deve sobrepor qualquer ideia humana de paternidade. E quando você descobre, ou quando nós descobrimos a paternidade derivada do Senhor, aí se entende o que é ser pai e o que é ter um pai. Isso é muito interessante, porque quando nós olhamos que existe um Deus que supre as nossas necessidades, que está conosco, que nos corrige, que está sempre ao nosso lado, nós entendemos o que é ter um pai. Eu não estou dizendo que você não tenha um pai, ou que você não teve um pai. Eu estou dizendo que a paternidade superior, sublime, perfeita, é derivada do Senhor. E quando nós olhamos para o Senhor, essa paternidade que vem do Senhor, nós entendemos o que é ser pai e o que é ter um pai. Isso é muito interessante, principalmente na minha situação agora. A minha situação agora é que a gente precisa olhar para os exemplos de paternidade. E não existe melhor exemplo de paternidade do que o nosso Deus. Ele é o exemplo máximo de paternidade, meus irmãos. E essa paternidade celestial, meus irmãos, é desenvolvida na história da redenção. Quando nós olhamos principalmente para a palavra de Deus, mas também a nossa declaração doutrinária, traz uma coisa muito interessante. Ela diz que Deus, como Criador, se revelou primeiro a Israel, depois como Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e depois como Pai de todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Se não vejamos Deus como Pai do povo de Israel. Isaías, capítulo 63, versículo 16, nos traz este conceito, meus irmãos, de Deus como Pai, se revelando como Pai do povo de Israel. Isaías, capítulo 63, verso 16, nos diz o seguinte: mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor. Nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. E no versículo 8 do capítulo 64, a palavra de Deus ainda nos diz:
Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu, nosso olheiro, e todos nós, obras das Suas mãos. Então, o nosso Senhor, o Deus eterno, se revela como Pai de Israel, como Pai daquele povo. E o profeta Isaías aqui, por duas vezes, em dois momentos diferentes, na sua oração, diz que o Senhor é Pai. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus agora no Novo Testamento, nós vemos que Deus, no relacionamento com Jesus Cristo, na obra da salvação, mostra que Ele também é Pai, revela-se como Pai do nosso Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos Mateus capítulo 3, no batismo de Jesus, nós vemos a palavra de Deus dizendo o seguinte: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho, é o Filho que eu amo, é o Filho que me dá prazer. Quando nós olhamos João capítulo 6, dos versículos 36 a 40, nós vemos esse relacionamento do Pai com o Filho. João capítulo 6, versículo 36 a 40, diz assim: porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ah, meus irmãos, que relacionamento perfeito, que relacionamento inspirador, o relacionamento do Pai com o Filho, o Deus eterno que agora se revela a nós na pessoa do Filho, também tem esse relacionamento demonstrado na obra da salvação. Quando nós olhamos para João capítulo 17, dos versículos 1 a 5, nós vemos o Senhor Jesus Cristo de novo falando desse relacionamento dele com o Pai no que diz respeito à história da redenção. Tendo Jesus falado, diz a palavra de Deus, João capítulo 17, dos versos 1 a 5. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ah, meus irmãos, esse relacionamento então está no início do ministério de Jesus, no ensino de Jesus, no final do ministério de Jesus também, porque quando nós olhamos para Lucas, no capítulo 23, no verso 46, o Senhor Jesus Cristo novamente demonstra esse relacionamento entre Pai e Filho. Lucas, capítulo 23, verso 46. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, quando nós olhamos para a vida de Jesus, a paternidade do Deus eterno mostra este relacionamento que também é eterno. Então, meus irmãos, como Pai do povo de Israel, como Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus se revela, mas Ele também se revela como Pai de todos aqueles que creem em Jesus pelo Espírito Santo. Veja, João capítulo 1, versículo 12. Se não é isso que a palavra de Deus nos diz. João, capítulo 1, versículo 12. Aqui está a condição para se tornar filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam o verbo vivo, a palavra que se fez carne, o Senhor Jesus Cristo,
mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, dos versos 13 a 15, mostram isso para nós de uma forma maravilhosa, meus irmãos. Romanos capítulo 8, dos versos 13 a 15, dizem o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes, outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados a qual clamamos, Paizinho, Abba, Pai. Meus irmãos, quando nós vemos a forma que esse Deus se revela ao seu povo no Antigo Testamento, como Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai de todos aqueles que creem no Senhor Jesus, nós chegamos a Deus agora como nosso Pai. Desse modo, meus irmãos, do modo que o Senhor se revela como Pai, nós não podemos chegar a Ele de qualquer jeito para orar. Porque agora nós temos a noção de que nós chegamos diante de um Pai, e é isso que o Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui. Porque quando nós olhamos para antes do Senhor Jesus dizer, Pai nosso que estás no céu, portanto vocês devem orar assim, Ele tinha ensinado como nós não devemos orar, como nós não devemos agir diante da oração. Veja, por exemplo, os versículos 6 e 7, quando o Senhor Jesus Cristo diz que nós não devemos agir como pessoas que não conhecem ao Senhor. Diz o versículo 7, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, como aqueles que não têm um relacionamento com Deus, com aqueles que não conhecem ao Senhor. Diz ainda, porque presumem pelo seu muito falar serão ouvidos, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que tendes necessidade antes mesmo que vocês peçam. Vocês não devem orar agora, uma vez que vocês conhecem essa revelação de Deus como Pai. Eu e você, meus irmãos, nós não podemos chegar como se nós não conhecêssemos ao Senhor para orar. Nós não podemos expor em nossa oração aquilo que não é verdade, porque o salmista já disse, Ele sabe de toda palavra antes que venha à nossa boca. O Senhor Jesus Cristo está dizendo no versículo 5, por exemplo, de Mateus capítulo 6, quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos da praça, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Não cheguem para orar diante do Senhor como se Ele não soubesse aquilo que vocês estão passando, porque Ele sabe, em todos os sentidos. Então o Senhor Jesus Cristo está ensinando, olha, não sejam hipócritas como aqueles que querem ser vistos. Não. Meus irmãos, nós precisamos deixar de agir, se assim estamos fazendo, como se Deus não estivesse atento ao nosso clamor. Porque ainda aqui no versículo 7 e 8 de Mateus capítulo 6, a palavra de Deus diz, olha, vocês não devem orar como gentios, porque presume que por seu muito falar serão ouvidos. E alguns comentaristas dizem que quando o Senhor Jesus Cristo ensina isso aqui, Ele está com os profetas de Baal no duelo com Elias, onde eles começaram a clamar, falar, e absolutamente nada acontecia. Por que nada acontecia? Porque eles estavam orando a um Deus que não existia, a um Deus que é nada, a um Deus que simplesmente, porque não existe, não se compara ao Deus eterno. Então, Ele está dizendo, olha, vocês não precisam orar como gentios, pensando que por muito falarem, vocês serão ouvidos. Não, o vosso Pai Celestial sabe de todas as coisas que vocês precisam. Diante disso, então, meus irmãos, diante dessa revelação de Deus como nosso Pai, diante desse convite, desse ensino do Senhor Jesus Cristo a nos relacionarmos, a orarmos a Deus como Pai, o que nós aprendemos? Como nós devemos orar? Como devemos nos achegar diante do nosso Pai Celestial? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos nos achegar a Ele como filhos. E aqui a gente precisa levar em consideração o relacionamento de um pai com um filho, de um pai amoroso, de um pai que cuida, de um pai que sabe das necessidades,
de um pai que está atento àquilo que o filho está passando. O Senhor Jesus Cristo está convocando os discípulos a chegarem a Deus como Pai nosso, demonstrando aqui certa intimidade. Nós devemos chegar a Deus como filhos. O Pai Celestial, meus irmãos, não desprezará aqueles que se achegam a Ele em arrependimento, em contrição, em nome de Jesus. Diz o Salmo 51, verso 17, que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Se Deus não despreza um coração quebrantado e contrito, meus irmãos, nós devemos nos achegar a Ele como filhos que agora foram redimidos, como pessoas que têm a consciência de que em outro momento estavam separadas de Deus, mas porque Deus é um Pai amoroso e demonstra esse amor desde sempre, envia o seu próprio Filho para nos tornar filhos dele. E é por isso que nós devemos chegar agora a Ele como filhos que foram redimidos, como filhos que foram salvos e remidos pela graça do Senhor. E quando nós estamos orando, é orar: Pai, estou passando por isso. Pai, estou passando por aquilo. Pai, essa situação está acontecendo comigo. E este Pai não despreza o seu, o meu, o nosso coração, se nós chegarmos a Ele com contrição, com humildade, sabedores de que Ele vai nos receber, porque Ele é o nosso Pai. Existem experiências ruins, meus irmãos, de pais com filhos. Sim, existem muitas, mas existem experiências muito boas também. Existem experiências maravilhosas de pessoas, de filhos que chegam até os seus pais, sabendo que os seus pais não os desprezarão, ou não o desprezará. Que filhos chegam até os pais dizendo: papai, eu te amo. Pai, o Senhor é meu herói. Eu conheço muitos, meus irmãos, muitos relatos de pessoas que fazem isso. Ainda mais o nosso Deus. O texto que nós lemos hoje: vocês sendo maus, é o que diz o Senhor Jesus Cristo, vocês sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Imagine o Pai Celestial que sabe de todas as coisas que vocês precisam. É por isso que nós podemos, em oração, chegar até o nosso Deus como filhos, porque Ele é o nosso Pai. Jesus Cristo está dizendo: Pai nosso. Pai, Ele está próximo, Ele está perto, Ele está presente. E é por isso que nós podemos dizer Pai nosso. Mas nós também aprendemos, meus irmãos, que nós devemos nos achegar a Deus, a esse Pai, com a confiança de que Ele cuidará de nós. Nós cantamos aqui: Deus cuidará de ti. E esta é uma verdade que a palavra de Deus nos revela em muitos lugares. Deus cuida dos seus filhos. E você, aqui hoje presente, pode sim testemunhar do cuidado de Deus para com a sua vida. Eu louvo ao Senhor porque hoje, meus irmãos, no velório do Nando, nós vimos o cuidado de Deus, principalmente para com a vida do Nando. Sabe por quê? Porque o Senhor salvou o Nando. Não existe cuidado maior do que o Senhor salvar alguém. O Nando é salvo no Senhor e ele vive, ele está lá com o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós vemos e clamamos ao Senhor pelo cuidado para com a família que fica angustiada, que fica triste. Mas, meus irmãos, o nosso Deus é Pai. Se Ele é Pai, nós podemos confiar que Ele cuidará de nós, que Ele estará conosco, que Ele nos ajudará. Deus sabe, meus irmãos, das coisas que nós necessitamos. Ele sabe das coisas que estão lá no profundo do nosso coração. Porque você pode achar que não, mas Ele te conhece melhor do que você mesmo. Às vezes os pais não conhecem muito bem os filhos, principalmente no desenvolvimento, né, dos filhos. Aí algumas coisas novas começam a aparecer. Mas Deus, não, Ele te conhece por inteiro. Ele sabe de todas as coisas que você e eu necessitamos. E Ele está pronto, meus irmãos, a suprir as nossas necessidades e não os nossos mimos. Ele supre as nossas necessidades. Às vezes Ele dá uns mimos, sim. Às vezes, né, pastor Tarcísio? Às vezes tem um danoninho, um trem assim. Mas, meus irmãos, o que a palavra de Deus nos diz é que Ele supre as nossas necessidades com o pão de cada dia. É por isso que Jesus Cristo está dizendo: clame a Ele o pão de cada dia. Peça ao seu Pai pelo pão de cada dia. Aqui no versículo 11 de Mateus capítulo 6, a palavra de Deus ainda nos diz, no livro dos Salmos, no capítulo 37,
no versículo 25, o seguinte: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Jamais, o salmista está dizendo, eu nunca vi o justo mendigar o pão. Não, por quê? Porque o Senhor cuida dele. Porque o Senhor cuida como um pai presente. Ainda, meus irmãos, nós conseguimos extrair desta pequena porção da palavra de Deus a verdade, que nós podemos nos achegar ao Senhor, certo de que Ele nos sustentará em nossas angústias, certo de que Ele está conosco, porque Ele é o nosso Pai. Deus é um Pai que nos assiste em nossas lutas, em nossas aflições. Quando nós pedimos por socorro, meus irmãos, o Senhor nos ouve. E louvado seja Deus porque Ele nos ouve. O salmista vai dizer isso no Salmo 18, no versículo 6. Ele diz, na minha angústia eu invoquei o Senhor, eu gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor penetrou os seus ouvidos. Louvado seja Deus, meus irmãos. Porque nos momentos de angústia, nos momentos que nós precisamos ser socorridos, nos momentos que nós precisamos de alguém para nos amparar, de alguém para estar ao nosso lado, nós podemos clamar ao nosso Pai. Nós podemos clamar a Ele, o nosso Pai, que o que a Bíblia diz, celestial. É por isso que nós podemos nos achegar ao Senhor, nós podemos estar perto desse Pai, na certeza de que Ele nos sustentará em nossas angústias, em nossas dificuldades. Meus irmãos, se nós pudéssemos e tivéssemos tempo aqui para mostrar de quantas formas diferentes ou quantas coisas o Senhor tem para nos dar, quando nós nos achegamos a Ele como Pai, na verdade é só os irmãos lerem aí os versículos 10 a 14, onde nós vamos ver perdão, onde nós veremos sustento, onde nós veremos o Senhor nos sustentando, clamando a Ele para nos sustentar, para que Ele não nos deixe cair em tentação. Ele nos sustenta, Ele nos assegura, meus irmãos, de que podemos sim continuar a caminhada com Ele. E em último lugar, nós podemos nos achegar a esse Pai, confiantes de quem Ele é. E a palavra de Deus diz que Ele é o Pai que está nos céus. E o Pai que está nos céus, meus irmãos, não é simplesmente que Ele está nesse céu que nós vemos aqui, mas Ele é o dono de todas as coisas. O Pai que contempla todas as coisas. O Pai que não vê absolutamente nenhuma dificuldade diante dele, porque nele está todo o poder. O Pai estar nos céus mostra essa transcendência do nosso Deus, a qual nós devemos confiar, a qual nós devemos colocar as nossas vidas. Meus irmãos, a paternidade terrena não se compara com a celestial, pois o Pai celestial é o Deus Todo-Poderoso, e este Deus Todo-Poderoso nunca falhou, não falha e jamais falhará. Jamais. Esse é o Pai de todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E desse Pai nós podemos esperar sustento, cuidado. Nós podemos esperar também, meus irmãos, amparo nas nossas dificuldades. Deus é um Pai presente. Ele está sempre conosco, Ele nunca nos abandonará. Mas, você que nos acompanha, você tem certeza que Deus é o seu Pai? Só um modo de saber que Deus é o seu Pai é crendo no Senhor Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados e dizendo, eu quero de fato ser um filho de Deus, eu quero de fato ser o seu filho, Pai, porque eu me arrependo dos meus pecados e eu creio no Senhor Jesus Cristo. Essa é a única forma de se tornar filho de Deus e desfrutar de uma paternidade perfeita. E essa paternidade é derivada do nosso Deus. Meus irmãos, nós cantaremos mais uma mensagem musical. Deus cuida de mim. Esse Pai cuida de você. Esse Pai cuida de mim. Esse Pai cuida de nós. Vamos exaltar o Senhor.